Esta segunda parte sobre o sacramento do matrimónio. E sobre o sacramento do matrimónio, vamos partir de um texto que tem uma característica. É um texto que causa, às vezes, alguma alergia. Sabem que existem textos da Escritura que nós gostamos mais, os gostamos muito, os gostamos assim e assim, depois há textos que não gostamos nada. Então, este texto tem um bocadinho esta característica. É da carta aos Efésios. E é no capítulo 5. E é um texto que eu, nestes anos de padre, descobri que a maior parte das senhoras não sabem ler. Sério. E então, se são noivas, pior ainda. Essa, então, de certeza absoluta que não sabem ler. A não ser que tenham feito umas catequeses sobre a teologia do corpo. Porquê? Porque leem aquela parte, uma parte que começa assim: as mulheres sejam submissas aos maridos. E não leem mais nada. É que não leem o que está antes, não leem o que está depois. E sabem que muitas vezes na preparação ao matrimónio, quando escolhemos as leituras, a maior parte das vezes elas dizem: há uma leitura que eu sei que não quero. E depois eu digo: olha, pois é tonta. E quando eu digo, pois é tonta, ela fica picada. Então eu digo: mas é tonta porquê? Eu digo: porque não sabe ler. Quando eu digo que não sabe ler, quando lhe digo que ela não sabe ler, então ainda fica mais picada. E muitas vezes, aquilo que nós fazemos é que em seguida, nós vamos ler este texto e descobrimos que este texto é muito bonito. Porquê? Porque nos revela de facto este sentido do matrimónio. Deste plano de Deus, mas não só este plano de Deus, do plano original que nós ouvimos falarmos esta manhã, no sentido profundo da nossa existência, criados por Deus e para Deus, não só nesta experiência que nós temos do nosso corpo, hoje ferido, tantas vezes ainda profundamente pelo pecado, nos seus limites, nas suas fraquezas, mas ao mesmo tempo esta dimensão que permanece em nós de sermos criados por amor, mas de sermos radicalmente feitos para amar e para o dom de nós mesmos. E aquilo que o Papa faz neste quinto ciclo é pegar neste texto e lê-lo e trabalhá-lo. E trabalhá-lo de uma forma muito bonita. E por isso aquilo que eu vos proponho é fazer o seguinte: vamos começar por ler o texto, escutar. Depois a partir daí vamos pegar e trabalhar um bocadinho. Este texto começa com... é do capítulo 5 da carta aos Efésios, de São Paulo aos Efésios, e começa no versículo 21. E diz assim: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas ou submissas, ou sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja e Salvador do corpo. Como a Igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de a purificar com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas antes santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes alimentou e cuidou dela, como também Cristo faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação de Cristo e sua Igreja. Em resumo, cada um de vós ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeita o marido. E termina aqui o capítulo 5 da carta aos Efésios. Isto é interessantíssimo. Porque daqui nós percebemos muitas coisas.
Em primeiro lugar, o que é que está dito? Qual é que é o termo que é aqui presente? Tudo isto se funda numa comparação. E quando eu digo que as senhoras não sabem ler, é que ficam só pela primeira frase, que faz tanta alergia, que param por aí, e não percebem que o termo que é dito é como Cristo. Então, vejam que esta analogia que é feita é a partir desta imagem, da relação de Cristo com a Igreja, e então daí a imagem da relação do esposo e da esposa, do homem e da mulher, no matrimónio. Mas antes de chegarmos a essa dimensão, aquilo que eu gostava de refletir convosco é que aquilo que se pretende mostrar é que o amor humano é em si mesmo, a relação do homem e da mulher, é em si mesmo sinal. Nós podemos dizer de uma outra forma, é sacramento. Ok? Alguns vão pensar, sacramento? Conheço sacramento, eu conheço 7. Pois, mas é isso mesmo. Sacramento. Isto é, o homem é, como nós ouvimos desta manhã o Padre Duarte dizer-nos, é já na sua própria natureza sacramento. Isto é, sinal de algo mais do que ele mesmo. Uma outra coisa. Então vejam que, naquilo que nós ouvimos esta manhã, o homem dizia-nos, o Padre Duarte, que é o homem e aqui o ser humano é imagem de Deus. A partir daqui, a partir da sua natureza, como um ser livre, com inteligência e vontade. E por isso, liberdade. Okay? Então, ele manifesta Deus. Mas ao mesmo tempo, o homem é, deveríamos dizer, um sacramento primordial, isto é, um sinal que transmite visivelmente e eficazmente ao mundo sensível um mistério invisível escondido em Deus desde toda a eternidade. E este sacramento é sinal visível, constituindo-se como tal a partir da corporeidade, da dimensão corpórea do ser humano. Mas ao mesmo tempo, esta corporeidade, esta dimensão corpórea do ser humano, se conjuga, se vive, na expressão que o Papa diz, é uma expressão muito bonita, diz que o ser humano se conjuga, quase como um verbo, no masculino e no feminino. E aquilo que é interessante percebermos é que, mediante a sua corporeidade masculina e feminina, se converte em sinal visível da economia, da verdade e do amor que tem a sua fonte em Deus. Então vejam que pela sua própria natureza, pela sua natureza humana marcada na sua essência pelo masculino e pelo feminino, que diz todo o seu ser, o homem vai ser, na comunhão, na relação de homem e mulher, sinal de uma outra coisa. Mais do que si mesmo, sinal de Deus. Sinal desta comunhão de Deus. Deste Deus que é a comunhão, deste Deus que é a família. Então vejam, aquilo que é interessante é que o homem não é, e na expressão do Papa, não é simplesmente sacramento do mundo, isto é, a pessoa humana é sinal neste mundo, mas sacramento do homem no mundo, isto é, através da sua corporeidade masculina e feminina, provém da fonte divina da santidade, simultaneamente está instituído para a santidade. Quer isto dizer que a criatura humana, homem e mulher, é uma realidade sagrada ou santa e o matrimónio possui, então, desde já, esta dimensão sagrada. E vide, estamos a falar aqui desta dimensão do corpo como sacramento. O próprio matrimónio, dizemos nós, é um sacramento. Sacramento significa sinal. Então, sinal de quê? Desta relação que é Deus. E se em primeiro lugar o homem é na relação homem-mulher, na sua conjugalidade, o homem é sinal da Trindade, de Deus que não é um Deus sozinho, mas é um Deus família. Ok? Faço-me entender ou não? Isso significa que o homem, o casal humano, na comunhão, eu costumo dizer aos casais, prenderam uma guitarra deste micro, eu costumo dizer aos casais que é importante, deixa estar Nuno, que é importante
que o vosso amor seja de tal forma intenso, de tal forma profundo, que simplesmente pelo facto das pessoas vos verem a forma como se amam, como o casal se ama, as pessoas descubram que Deus é amor. Isto é, o casal humano deve ser o sinal visível do amor invisível de Deus. Ok? E essa é a primeira vocação. Vocês são noivos, não é? É para isso que estão a treinar. Não? Estão chegados? É para isso. É para isso que vocês estão a viver. Vejam, que simplesmente as pessoas ao verem a forma como vocês vivem, cristãos ou não cristãos, batizados ou não batizados, digam: Deus é amor. Simplesmente olharem para vocês e a verem a forma como vocês se amam. Mas ao mesmo tempo, e aqui vamos dar um outro passo, o vosso amor, o amor humano, é sinal, deve ser sinal desta entrega que Cristo faz de si mesmo à sua Igreja. E então, vejam que nós vamos passar então a esta parte e este estudo aprofundado da carta, desta carta aos Efésios. Enquanto passa, a gente pôs o microfone. Pode ter que ser por dentro. Está zero fibra. Ele é assim deste pelo. Ele é assim deste pelo. Este senhor já me conhece há 22 anos. Pode desgraçar. Estou mesmo. Bom, estamos a dizer que o Papa faz neste a partir da carta aos Efésios um desenvolvimento sobre este tema do sacramento do matrimónio e do sentido do sacramento, do casal como sacramento. Sempre a partir da epístola aos Efésios, o Papa aprofunda a sua reflexão sobre o sacramento do matrimónio. E aqui estamos, de facto, no sentido do sacramento como mistério. Este texto é clássico na teologia do matrimónio e deve ser entendida no contexto geral de toda a epístola. E o Papa, na catequese de agosto de 82, diz o seguinte: podemos verificar facilmente uma coisa. O conteúdo essencial deste texto clássico aparece no cruzamento de dois principais fios condutores de toda a carta aos Efésios. O primeiro, o mistério de Cristo, que como expressão do plano divino para a salvação do homem se realiza na Igreja. E o segundo plano, a vocação cristã como modelo de vida de cada batizado e de cada comunidade, corresponde ao mistério de Cristo, ou seja, ao plano divino para a salvação do homem. E este é o contexto da carta aos Efésios. E o Papa vai, então, analisar em primeiro lugar o sentido da sacramentalidade do matrimónio. E vai dizer que o matrimónio, se nós o entendemos no contexto da Nova Aliança como um dos 7 sacramentos, o Papa se refere em primeiro lugar a ele como o sacramento primordial. E isto é interessante porque nos ajuda a perceber que a relação humana de homem e de mulher é, por natureza, sacramento. Não só pela Nova Aliança, como é depois o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confirmação, mas o sacramento do matrimónio é, por si mesmo, melhor, o matrimónio é por si mesmo sinal desta realidade divina. E por isso o Papa não tem pudor nenhum em chamar ao matrimónio sacramento primordial.
Isto é interessante perceber isso quando às vezes nas nossas relações, ou melhor, nas nossas homilias e na relação com as outras vocações, se põe um matrimónio assim um bocadinho, ou se pôs durante um tempo um matrimónio assim como quase em segundo plano. Bom, porque é por natureza, por toda a gente faz, então é menos importante do que o sacramento da ordem, sobretudo, não é? E depois, ainda menos importante, não é que o sacramento da ordem, não é que outro sacramento, mas que os próprios consagrados, não é tão importante como isso. Quando aquilo que é dito é que, de facto, o matrimónio é o sacramento primordial, o sacramento primeiro. E foi descrito como estando no centro do sacramento da criação. Diz o Papa na catequese de 20 de outubro de 82. Com base no sacramento da redenção, pode compreender-se a sacramentalidade da Igreja, ou melhor, a sacramentalidade da união de Cristo com a Igreja, que o autor da Epístola aos Efésios apresenta na semelhança do matrimónio, da união esponsal do marido e da mulher. Uma análise atenta ao texto demonstra que, neste caso, não se trata apenas de uma comparação no sentido metafórico, mas de uma real renovação, ou melhor, de uma recriação, isto é, de uma nova criação. Aquilo que constitui o conteúdo salvífico, em certo sentido, a substância salvífica do sacramento primordial. Esta constatação tem um significado essencial para esclarecer a sacramentalidade da Igreja. A isto se referem as palavras significativas do primeiro capítulo da Constituição Lumen Gentium, quer também para compreender a sacramentalidade do matrimónio. Face a esta nova economia sacramental, que procede da união de Cristo com a Igreja, o sacramento primordial não é apenas figurativo, isto é, não é apenas imagem de uma outra coisa. O facto de Cristo fazer apenas referência à instituição original, que fala em Mateus 19, quando fala do matrimónio, mostra a ligação profunda entre o matrimónio original e toda a ordem sacramental. Diz o Papa na catequese de outubro de 32, Cristo, no seu colóquio com os fariseus, não só confirma a existência do matrimónio desde o princípio pelo Criador, e esta referência ao princípio que o Padre Duarte nos falava esta manhã, mas declara-o parte integrante da nova economia sacramental, da nova ordem dos sinais salvíficos que tem origem no sacramento da redenção, tal como a economia originária surgiu do sacramento da criação. E, na realidade, Cristo limita-se ao único sacramento que tinha sido o matrimónio no estado da inocência e da justiça originais do homem, criados como homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Como é então entender o sacramento do matrimónio na nova aliança? A partir de agora falamos de facto do sacramento do matrimónio como um dos 7 sacramentos, como nós referimos habitualmente. E o Papa João Paulo II define deste modo, segundo a teologia contemporânea. Diz ele nesta catequese: a palavra sacramento indica os sinais instituídos por Cristo e administrados pela Igreja, os quais exprimem e conferem a graça divina à pessoa que recebe o relativo sacramento, que recebe esse sacramento. Sinais instituídos por Cristo e administrados pela Igreja, que exprimem e conferem a graça divina à pessoa que recebe o respectivo sacramento. Significa que o sacramento do matrimónio, entendido como tal, como um dos 7 sacramentos, não só se refere ao sacramento primordial, isto é sinal desta comunhão de Deus em Deus e sinal desta entrega de Cristo à sua Igreja, mas ele mesmo não só é sinal, mas ele confere a graça para viver essa mesma realidade. Faço-me entender? Ok? Vamos dar um exemplo. Quando nós vinhamos para cá, encontramos um sinal de um triângulo encarnado com um traço negro a voltar para a esquerda. Ok? Isso diz o quê? Curva perigosa à esquerda. Ok? Esse sinal representa
mas não torna presente a curva. Não é? Aquele sinal não é a curva. E não faz a curva, não nos permite fazer a curva. O sacramento do matrimónio não só representa esta entrega, mas ao mesmo tempo nos dá a graça para viver essa entrega. Não só nos diz que nós somos feitos para o dom total de nós mesmos, nesta união de pessoas para formarem uma só carne, mas o sacramento do matrimónio permite tornar essa realidade presente e dá a graça para que seja vivida. Então, o sacramento do matrimónio é sinal eficaz que nos comunica a graça divina. Isto é, que nos torna capazes de viver essa realidade. Porquê é que nós precisamos dessa graça? Por uma razão muito simples. Porque se o pecado desfigurou ou feriu em nós esta dimensão e esta responsabilidade que nós vivemos, tornando-nos passivas da concupiscência, isto é, o nosso olhar sobre o outro, em vez de ser um olhar, como dizia há pouco o Padre Duarte, diante do outro, o nosso olhar, o nosso desejo não é eu quero me entregar a ti, mas eu quero-te a ti e quero-me apoderar a ti. Esse é o sentido da concupiscência. E isso deformou as nossas relações na conjugalidade. A graça do sacramento é que me permite ultrapassar essa concupiscência e é realmente remédio para essa concupiscência. Em que ele me torna capaz desta doação total de mim mesmo ao outro, nesta pureza de intenção. Okay? E o meu olhar sobre o outro não é um olhar captativo, mas é de facto um olhar de dom, em que eu me ofereço ao outro para que com ele se possa formar uma só carne. Esta comunhão íntima e profunda. Então vejam que, neste sentido, é o próprio matrimónio que confere a graça e a capacidade para o viver. Vejamos que, neste texto que vos li, a analogia que encontramos nesta carta aos Efésios, entre o amor de Cristo pela Igreja e o amor mútuo dos esposos, encontra-se no centro da sacramentalidade do matrimónio. Esta analogia ajuda-nos a perceber um mistério que aqui se realiza. Esta analogia é, por sua vez, também iluminada pelo próprio mistério. Não se trata de uma analogia que seja exterior a esta realidade. A própria essência do matrimónio está presente naquilo que é manifestado. Neste sentido, o matrimónio é sacramento. A analogia permite exprimir o encontro de um mistério escondido desde a eternidade em Deus e revelado à humanidade em Jesus Cristo, como a essência mesma do próprio matrimónio. Esta analogia da Epístola aos Efésios é um retomar de uma analogia que encontramos já no Antigo Testamento, em que os profetas se servem do amor nupcial para falar do amor de Deus pelo seu povo. Encontramos isto em diversos profetas. No profeta diz, é isso que estás a dizer bem. Oseias, mas também Isaías, não é? E também o profeta Ezequiel toma esta comparação. E vejam que aqui é apresentado, por um lado, de uma forma positiva, não é? Mas ao mesmo tempo também de uma forma negativa. E aquilo que nos mostra é o quê? Que não basta... É melhor eu ler para não perder naquilo que eu estico muito. Nos textos de Isaías, de Oseias e Ezequiel, como outros, nos leva a uma convicção explícita que o amor de Yahvé pelo seu povo eleito pode e deve ser comparada ao amor do esposo pela esposa, ao amor dos cônjuges. Nesta analogia, o que sobressai é que a iniciativa do amor é de Deus. É um amor ligado à criação, mas ao mesmo tempo um amor que salva. Em Isaías,
54, que no versículo 5 diz: o teu esposo, o teu Criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o teu Redentor, o Santo de Israel. E aqui é manifestado este amor gratuito de Deus, este amor que tem a origem em Deus, é Ele o primeiro a amar. E o Papa faz a isso referência quando comenta este trecho da Epístola. E comenta longamente esta passagem da Epístola aos Efésios, retomando estas analogias do Antigo Testamento e enriquecendo-as. Vejam que esta analogia adquire assim uma dimensão mais profunda. Em Jesus Cristo realiza-se plenamente a revelação, a plenitude do dom e a plenitude da salvação. Trata-se, por isso, de uma nova aliança. E é isto mesmo que o matrimónio deve manifestar nesta era de redenção. O matrimónio, como sacramento da nova aliança, é sinal do dom total de Cristo à Igreja, que atinge o seu auge na cruz, entregou-se por ela. E isto nós escutávamos quando neste texto se referia, São Paulo se refere ao marido, aos maridos e a forma como eles devem amar. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. E vejam que nesta referência está a dimensão do nosso próprio amor, o alcance deste amor humano. Em contrapartida, o amor de Cristo pela Igreja permite compreender a profundidade do amor que deve ser vivido pelos esposos no matrimónio. Nesta analogia, o corpo tem um lugar fundamental, porque é ele que torna visível o dom. Para além da analogia esposa-esposa, da analogia cabeça-corpo, nova em relação ao Antigo Testamento, vem completar a analogia de matrimónio. Assim, do mesmo modo que a Igreja é corpo de Cristo, que Ele purifica pelo batismo, como nós escutávamos, que Ele alimenta com a Eucaristia, assim também no amor conjugal, a mulher é assumida pelo marido como seu próprio corpo, numa submissão mútua, em temor, isto é, neste amor reverencial a Cristo. E vejam que aqui esta dimensão de seu próprio corpo nos faz referência a isto que São Paulo vai dizer logo a seguir, um pouco mais à frente, quando diz: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E esta dimensão deste seu próprio corpo. Porquê? Porque homem e mulher neste dom total de si mesmos se tornam uma só carne. Então o corpo do outro não é mais o corpo apenas do outro, mas é também o seu próprio corpo, porque é assumido em si mesmo. Encontramos então aqui o convite do livro do Gênesis, no capítulo 2, a formarem e a serem uma só carne. Ao formarem um só corpo, marido e mulher, não perdem a sua subjetividade, a sua individualidade. Diz o Papa na Catequese de setembro de 92, se os maridos devem amar as suas esposas como o seu próprio corpo, isto significa que aquela unissubjetividade se funda numa bissubjetividade. Esta subjetividade dos dois se funda numa subjetividade individual, não tendo por isso um caráter real, mas intencional. O corpo da mulher não é o próprio corpo do marido, mas deve ser amado como o seu próprio corpo. Trata-se, portanto, da unidade, não no sentido ontológico, diz o Papa, mas moral, da unidade por amor. Sabem, às vezes, quando preparo, para sair um bocadinho de texto para vocês acordarem, quando preparo os noivos, quando faço o inquérito, alguns fazem lá a preparação para o matrimónio, outros não. Então, na altura, paro de todas as coisas e começo a falar com eles e pergunto a eles, já pensou que vai deixar de se pertencer, vai ser do seu marido? E de repente tenho a noiva a olhar para mim, assim, com os olhos muito arregalados, e diz, desculpa. Pois, vai deixar de se pertencer. E aquilo começa a fazer confusão. Desculpe. Pois vai ser, não é, vai ser do seu marido. Mas como assim? Então, nunca tinha pensado nisso. E a partir daí nós fazemos esta dimensão do ser do outro. Mas pertence ao outro
porque me dou a Ele, porque me entrego a Ele. Mas de facto existe esta dimensão de posse, não que o outro me possua, mas porque eu me dou a Ele no matrimónio, eu passo a ser mulher de, marido de, não é? Mas existe de facto esta doação e esta entrega. Agora, vejam, que não é posse neste sentido de pertença, como se fosse uma marca, não é? Mas eu pertenço ao outro porque eu me dou, eu me entrego a ele, realmente e fisicamente. E nós já vamos ver isto um bocadinho mais à frente, quando falarmos sobre a dimensão, as duas dimensões do matrimónio, da palavra que é dada e depois da atualização. Vejam, então, que é o amor que faz com que a subjetividade de um se torne a subjetividade do outro. Diz o Papa, o ego da mulher torna-se, assim, o ego do marido. O eu da mulher se torna o eu do marido. Porquê? Nesta doação que ela faz de si mesmo, que cada um faz de si mesmo ao outro. Isto nos leva então a perceber e a ver um pouco a graça e o apelo do matrimónio. E voltamos à mesma coisa para ver se isto nos entra bem. O sacramento não é apenas sinal de, mas ele realiza aquilo que significa. Assim, na nova lei do matrimónio, nova lei, o matrimónio olha para o passado. Um passado que prolonga os seus efeitos no presente, diante dos nossos olhos. Não é? Este, no princípio, a que faz referência o Papa. É o sinal comemorativo da união de Cristo com a Igreja, inaugurada no Calvário. Assim, cada matrimónio cristão é a expressão viva e, de certa forma, a atualização concreta desta sublime união. Além do mais, contém uma dimensão escatológica. É claro que o matrimónio se dissolve com a morte, termina com a própria morte. E isso o Papa faz referência quando medita sobre a ressurreição, não é? Com aquilo que nós escutávamos há pouco nesta dimensão escatológica. Se o matrimónio se dissolve-se com a morte, mas ele permite ao homem e à mulher, na união conjugal, graças a este sacramento da redenção, realizar a vontade de Deus no mundo e preparar assim a realidade escatológica. O matrimónio permite aos esposos inclinarem-se para a sua perfeição, diz o Papa na catequese de dezembro de 82. Sacramento da nova aliança, o matrimónio destina-se não ao homem da justiça e da inocência originais, mas ao homem carregado com a herança do pecado no estado de culpabilidade. Esta redenção significa uma quase nova criação. Ela significa o assumir de tudo o que é criado para exprimir na criação a plenitude da justiça e da santidade escolhida por Deus para exprimir esta plenitude, sobretudo no ser humano, criado homem e mulher à imagem de Deus. Para viver isto, o homem recebe a força, a graça, que lhe permite superar as consequências do pecado. Existe, por isso, uma graça que é dada e um apelo que é feito em particular. No Sermão da Montanha, Jesus dizia: é dada como missão a todo o homem a dignidade de toda a mulher. E, ao mesmo tempo, ele assume a mulher. É dada a toda a mulher a dignidade do homem. Deixa eu ver lá que estou aqui um bocadinho confuso naquilo que escrevi. Às vezes a gente também se perde. Este é isto. Neste dom que é feito, não é, de si mesmo, nesta entrega que é feita de si mesmo, quais são os efeitos que isto produz como sinal na vida do homem e da mulher?
primeiro efeito, ou a primeira consequência do matrimónio é aquilo que nós chamamos a indissolubilidade. Que Jesus fala quando fala aos fariseus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Referindo-se ao sacramento primordial, Cristo dirige uma resposta universal ao homem histórico de todos os tempos e em todos os lugares. A indissolubilidade do matrimónio encontra a sua raiz na dignidade do corpo humano resgatado, corpo chamado a reencontrar a plena dimensão de origem e a ser um verdadeiro sinal da pessoa humana e do dom mútuo do homem e da mulher fazem de si mesmos um ao outro. Mas com o sacramento da nova aliança, é mais do que um regressar às origens. Não se trata simplesmente de reparar um vaso que foi partido. Não se trata simplesmente de restaurar algo que foi desfigurado. Mas há uma nova criação, uma nova dimensão. E esta dimensão da indissolubilidade tem a sua fonte nesta união de Cristo com a Igreja. Trata-se de uma realização plena de um plano mais profundo, vivido pela graça do Espírito Santo. Isto é, trata-se de uma experiência da própria castidade do matrimónio. Castidade que deve permitir dominar esta concupiscência da carne. O segundo efeito do matrimónio, e apresentado pelo Papa, é a unidade. Esta união recíproca do marido e da mulher são consequência deste dom que fazem de si mesmos um ao outro. Para viver esta unidade, os esposos não se apoiam simplesmente no amor natural, mas devem apoiar-se nesta caridade divina, neste amor que é elevado à dimensão do amor próprio de Deus. Como é que nós podemos entender isto? E traduzir esta linguagem, talvez numa linguagem bem mais simples, sobre esta dimensão do dom. Nós dizemos que somos feitos para o dom e que a dimensão da conjugalidade se diz neste dom total de nós mesmos. Ok? Então é um bocadinho extrapolar, puxar as consequências deste dom. Se eu me entrego, ok? Eu não posso dar uma parte de mim. Eu não posso dizer assim, há uma anedota que se conta, mas que é verídico, um senhor que vai, um rapazinho que vai pedir a mão ao pai, e era um senhor assim muito simples, e chegou lá com todos aqueles proformas, né? E disse: olha, eu vim a pedir a mão da sua filha. E o senhor assim, olha para ele e diz assim: sim, e o que é que eu faço com o resto? Nós não podemos dar uma parte de nós. Significa que no dom de nós mesmos, esse dom só pode ser total. Só me posso entregar quando me dou. E todo o meu ser, com todas as minhas dimensões. E vejam que esta totalidade do dom diz não só do meu corpo, da minha inteligência, da minha vontade, do meu ser pessoa, mas diz também das minhas potencialidades. De ser pai e de ser mãe. E isto nos leva a falar depois de uma outra dimensão, que é a dimensão que o Papa aborda no outro ciclo de catequeses, que é sobre a santidade do matrimónio, que é sobre a dimensão da fecundidade. Ok? Eu não posso arrancar do meu ser, da relação conjugal, estas duas dimensões, né? A dimensão unitiva e a dimensão procriativa. Porque as duas fazem parte do mesmo ato. Porque, como homem e mulher, nós trazemos em nós esta capacidade, esta potencialidade de ser pai e de ser mãe. E significa que quando nos entregamos com essa dimensão. Mas se eu me entrego, se eu faço uma entrega de mim mesmo, eu não posso entregar, ou melhor, não posso doar ou dar por um tempo. Não é? Vejam um exemplo que não tem nada a ver. Imagina que eu dizer assim: olha,
Quem é que eu vou escolher? Um qualquer. Esqueci-me do nome. Mariana. Imagina que eu dizia Mariana. Mariana, és uma miúda interessante, simpática, te gastas essas coisas. Como sei que tens uma paixão louca por relógios, dou-te o relógio. Mas enquanto continuas a gastar destas coisas, não é? Enquanto continuas a portar bem, enquanto continuas a gastar a viver com Deus e a estar com Deus, significaria que nunca lhe daria completamente o relógio, mas apenas emprestava com a condição de, não é? Como se fizesse um negócio com ela. Não é? Significa que na relação que existe de dom, não pode haver esta condição. Se eu me dou ao outro, não posso dizer entrego-me a ti se... Mas digo, entrego-me a ti, dou-me. E a partir do momento que me dou, significa que não tem volta a dar, porque já não me pertence, porque me entreguei. Ok? E aqui temos esta dimensão do para sempre. Significa que eu dou-me a mim mesmo, porque eu me entrego, então só me posso entregar para sempre. Porque se eu não me entrego, empresto-me, vamos experimentar, fazemos assim uns testes de drive e tal. Vamos ver se dá certo. Significa que não me entreguei, emprestei-me. Mas ao mesmo tempo, pelo facto de me entregar, e porque me entrego todo, isso ao mesmo tempo me torna único para essa pessoa. Não é? Porque se me dou e me entrego a uma mulher e me torno seu marido, eu não tenho mais nada para entregar a mais ninguém. Porquê? Porque já não pertenço. Faço-me dizer, porque sou dele, porque sou dela. Não como neste sentido de posse, mas fui eu que me doei, fui eu que livremente me entreguei para ser marido daquela mulher, ou mulher daquele homem. Significa que eu não tenho mais nada para dar a mais ninguém. Significa que este dom, que depois é atualizado na entrega total de si mesmo, na dimensão corpórea, se torna indissolúvel. Isto é para toda a eternidade e nada nem ninguém o pode dissolver. Bom. Está mais claro assim? É que vai ser mais simples. Mas vejam que, então, este dom que os esposos fazem de si mesmos ao outro, fazem-no, em primeiro lugar, por um ato de vontade, dizendo. E vocês, aqueles que são casados, há pouco à mesa com a Inês e com o João, estão a dizer que somos casados há 4 anos e meio. Vocês têm ainda presente, não é? Este sim que vocês deram. Não é? E aquilo que é dito é: eu, João, Inês, recebo por meu esposo ou por minha esposa e me entrego a ti, não é? Na alegria, na tristeza, como é que é? Recebo por meu esposo. Digam lá? Não, antes. Eu, João, recebo por minha esposa a ti, Inês, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Recebo-te e entrego-me. E vejam que aquilo que é estupendo é que é nesse momento que ele se torna marido e mulher. Porque conscientemente, livremente, decidem entregar-se ao outro e acolher o dom que o outro faz. Mas não bastam as palavras. Não é? Estas palavras que dizem a vontade e o desejo, depois se atualizam nesta entrega total de si mesmos. Onde? No ato sexual. No ato conjugal. E por isso é que um matrimónio que não é consumado, não é? É válido, mas não é consumado. Significa que ainda não atingiu a plenitude do ser. Porquê? Porque esta entrega tem que se atualizar. E não é simplesmente uma promessa que eu faço de ser teu, mas de ser de facto. Ok?
Qual é que é a dificuldade em relação a quando este ato é vivido fora do matrimónio? É que o ato conjugal, em si mesmo, diz isto: eu quero ser teu, eu entrego-me a ti. E por isso é que, quando nós falamos sobre e meditamos sobre o sentido e a implicação das relações pré-matrimoniais, acabam por falsear. Porque eu digo, no ato sexual, eu entrego-me a ti como teu marido, como teu homem, eu entrego-me a ti como mulher. Mas aquilo que está subjacente a esse dom é esta totalidade do ser, o para sempre e a unicidade. Mas depois, logo a seguir, dizemos, ok, não, afinal não eras tu, enganei-me. Afinal não é para sempre. Afinal não me entrego todo porque há uma parte de mim que eu não te quero dar, ou não quero de ti, a tua capacidade de ser mãe ou de ser pai. Mas nesse ato, aquilo que dissemos é, eu entrego-me a ti, eu quero ser teu, eu dou-me a ti, ofereço-me a ti. E depois nego esse mesmo sinal. Por isso, no ato próprio do matrimónio, em que são os esposos que dão ao outro o sacramento. Muitas vezes os pais dizem, Sr. Padre, venha casar-nos. Ou venha casar-me. Um dia um noivo foi ter comigo e diz, Sr. Padre, a minha noiva queria casar consigo. Diz, olha, peço desculpa, agradeço a proposta, mas não posso, já sou comprometido. Não era bem isso que ele queria dizer. Mas a verdade é que nem sequer é o padre ou o diácono que celebra o sacramento. Não é o padre ou o diácono que dão o sacramento. Quem torna o homem marido ou esposo é a mulher. E quem torna a mulher esposa é o marido. Nesta entrega que faz de si mesmo e neste acolhimento do dom que ela ou ele fazem. Então é neste dom mútuo e neste acolhimento mútuo que eles os dois se desposam. Ok? O celebrante, melhor, o ministro, está para ser de facto testemunha, aquilo que nós chamamos em direito canónico, testemunha qualificada. Mas apenas isso. É? Mas é esse o sentido. E depois para dar a bênção de Deus. É? Mas a graça é vivida e é dada um ao outro pelo próprio casal. É? O matrimónio enquanto sacramento da Igreja é administrado pelos próprios esposos, diante do Padre, testemunha qualificada da Igreja e da comunidade cristã. A palavra trocada, esta entrega mútua, é sinal sacramental. No entanto, o matrimónio não está plenamente realizado enquanto não foi consumado no ato conjugal. No ato conjugal. As palavras que os esposos pronunciam não constituem por si o sinal sacramental, diz o Papa, se não corresponderem a uma subjetividade humana do noivo e da noiva, ao mesmo tempo. Deixa eu ver lá. As palavras que os noivos pronunciam não constituem por si o sinal sacramental se não for acompanhado da entrega total do corpo no dom através da sua masculinidade e feminilidade. O corpo entra então plenamente na constituição do matrimónio, diz o Papa. Então, na linguagem do corpo, as palavras que os esposos trocam são expressão da intencionalidade que eles realizam. O ato conjugal exprime no matrimónio o sim que eles disseram foi manifestado e dito diante do sacerdote. Assim, a linguagem do corpo Ai, Deus do céu.
Desculpem. O sim dos esposos, dito no dia do seu casamento, se prolonga na linguagem do corpo e ao longo de toda a vida numa atualização do significado esponsal do corpo no matrimónio. A linguagem do corpo, assim cumprido, é uma linguagem objetiva. Mas vejam que essa linguagem, como vos dizia, pode ter um sentido negativo, pode ser também mentira. Não é? Eu posso dizer gosto de ti e não manifestar. Dizer que te amo por palavras e não o atualizar. Então é importante que não só seja dito por palavras, mas seja de facto vivido e vivenciado nessa entrega que é feita de si mesmo. O matrimónio é ao mesmo tempo, e esta é a última parte que queria abordar convosco, o lugar do encontro do significado esponsal e do significado redentor. Dizia o Papa na catequese de dezembro de 82, Cristo, esposo da Igreja, desposou a Igreja e fez dela sua esposa porque Ele se entregou por ela, como nós escutávamos nesta carta aos Efésios, no versículo 25. Pelo matrimónio, como sacramento, as suas duas dimensões de amor, a dimensão nupcial e a dimensão redentora, são penetradas pela graça do sacramento na vida dos esposos. A salvação operada por Cristo na cruz, ela é então atualizada na vida concreta dos esposos. Pela graça do sacramento, o seu amor mútuo torna-se redentor e lhe permite viver a liberdade dos filhos de Deus. Isso é válido para o matrimónio e é válido ainda para o celibato pelo reino. Este amor esponsal, diz o Papa, pelo qual Cristo ama a Igreja, sua esposa, e se entrega por ela, é igualmente a plena encarnação do ideal da continência vivida pelo reino dos céus. A união de Cristo com a Igreja leva consigo uma nova forma de viver o corpo. Esse grande mistério engloba toda a criação e provoca uma nova sacramentalidade do homem. Diz ainda o Papa na catequese de dezembro de 82, a união de Cristo com a Igreja permite-nos compreender de que maneira a significação esponsal do corpo se completa com a significação redentora. E isso através de duas vias. Não só a do matrimónio ou da continência, isto é, da virgindade e do celibato, mas também no sofrimento humano de mil formas, ou melhor dizendo, no nascimento e morte de todos os homens. O encontro do significado esponsal do corpo com o significado redentor não tem apenas lugar no matrimónio, mas também em todos os 7 sacramentos da Igreja. E assim em todos os aspectos da vida do homem inserido nesta nova economia da sacramentalidade. E isto é dito, como nós escutávamos nesta carta aos Efésios, do grande mistério da união de Cristo com a sua Igreja. Ao terminarmos esta parte, esta dimensão do olhar do matrimónio, o Papa vai prolongá-lo ainda sobre uma outra dimensão, sobre um outro estudo, a dimensão do sinal, partindo de um estudo do Cântico dos Cânticos, que depois disso nos leva a uma outra, à dimensão ética, isto é, da vivência da sexualidade, e é apresentada então a sexualidade como santidade na vivência concreta. E a partir daí fará um estudo sobre a Humanae Vitae, que nós depois veremos amanhã. Terminamos esta parte
E para esta parte da tarde, sugeri-vos o seguinte, que partindo deste estudo da carta aos Efésios, melhor, desta leitura da carta aos Efésios, no capítulo 5, entrássemos nesta compreensão desta entrega de Cristo por nós. E a partir daí fizéssemos a leitura da nossa própria vida, da vivência da nossa própria vida. Este Cristo que a nós se entrega e por nós se entrega, nós acolhermos este dom que nos é feito e ao mesmo tempo aí fundarmos a doação que nós queremos fazer, seja ela no matrimónio, seja ela no celibato. Este dom total de nós mesmos a Cristo. Até que horas fazemos?